Mateus 3, a partir do 16. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso eu lhe darei, se prostrado você me adorar. Então ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Podem tomar o seu assento. Só de ler isso aqui, eu nem precisava falar mais nada. Vamos combinar? O que eu vou falar hoje? Que palavra, que ensinamento, que coisa tremenda. É a gente imaginar que Jesus ele estava nesse cenário como homem, como cada um de nós aqui. Ele não estava usando a sua divindade, ele não estava usando os seus poderes, não. Ele se despiu da glória dele. Ele estava como homem, enfrentando o nosso arqui-inimigo, nosso pior inimigo, o inimigo de nossas almas, Satanás. Esse texto é muito conhecido, né? Acho que todo mundo já leu, um monte de gente já pregou. Até a irmã Tina, se eu não me engano, a última vez que ela pregou aqui foi esse texto. Não foi? Aí. Foi Lucas, só que foi Lucas, mas é o mesmo tema. Então, um texto muito conhecido, todo mundo já ouviu pregações ou já viu pregações. Mas eu quero trazer a atenção da igreja nesta noite para o que essa palavra fala a respeito de identidade. Identidade. Eu não estou me referindo àquele documento que a gente leva na carteira, que é o nosso RG, o Registro Geral. Através desse documento a gente é conhecido na sociedade, a gente é contado no IBGE junto com o CPF. Não é desse documento que eu estou falando. Que esse documento vai ter lá nosso nome, vai ter nossa filiação, vai ter a nossa data de nascimento, vai ter tudo isso. Mas eu quero falar hoje da nossa identidade em Deus. Quem somos em Deus? E essa identidade, ela tem que estar muito bem definida. Ela tem que estar internalizada, de tal forma que quando a gente ande, não só a gente saiba quem nós somos em Deus, mas quem está à nossa volta também saiba. Olhe para a gente e veja que nós somos diferentes. Isso é muito importante, porque só assim a gente vai poder andar sabendo quem somos, as pessoas vão saber quem nós somos, elas vão enxergar a nossa filiação nele. Essa questão de identidade é tão forte e é tão importante que as Escrituras nos mostram
como a gente acabou de ler, que o diabo tentou pôr em xeque a identidade de Jesus. Ele tentou pôr em xeque a filiação de Jesus. Jesus acabara de ser batizado. A gente acabou de ler. O que é que o texto disse? Ele foi batizado, o céu se abriu, desceu o Espírito Santo sobre ele numa forma corpórea de pomba, e se ouviu dos altos céus a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, no qual me comprazo, em quem me agrado, em quem eu tenho prazer. E o que é que acontece logo depois disso? Jesus é levado pelo Espírito para o deserto. Como é? Eu acabo de ouvir que Deus disse que eu sou o filho amado dele e ele me manda para o deserto. Aleluia! Ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo e provado por Deus. O diabo nos tenta para que caiamos e o Senhor nos prova para que sejamos aprovados. E no texto de Lucas, que conta a mesma história, fala um detalhe bem interessante. Ele diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito Santo e não passo prova. Vai nessa. Aí é que tu passa prova. Porque se tu está cheio do Espírito Santo, as trevas vêm à tua luz. E as trevas não querem que você brilhe no escuro. Porque treva e luz não se mistura. Quando a luz chega, ou a treva se dissipa, ou você é engolido pela treva. E o que vai definir o que vai acontecer é como você está na presença de Deus. E lá em Lucas também fala que Jesus ele foi tentado durante 40 dias. Em Mateus a gente, assim, lendo, a gente não consegue entender tão bem que ele passou esses 40 dias sendo tentado. Porque diz que passando 40 dias, o diabo se aproxima. Mas Lucas detalha que Jesus foi tentado durante os 40 dias. E que aí, quando terminou esses 40 dias, ele teve fome. E aí o diabo se aproveitou da fraqueza de Jesus. Ele estava num momento de fraqueza. E o que é que ele fez? Tentou colocar em xeque a identidade de Jesus. Se és mesmo o Filho de Deus, eu quase consigo imaginar a cara dele de deboche. Tu é o Filho de Deus, está aqui no deserto passando fome. Que Filho de Deus é esse? Ele faz isso comigo e com você todo dia. Todo dia ele fala: se tu é mesmo Filho de Deus, por que essa prova? Se tu é mesmo Filho de Deus, por que está desempregado? Por que que tudo que você faz nada dá certo? Tu não é filho de Deus? Aleluia! O inimigo, ele lança dardos inflamados. Não é isso que a Bíblia fala? A gente aprende com Jesus que ele sempre usa coisas naturais para explicar espirituais. E não é só Jesus, a Bíblia toda também usa desse artifício. Fica mais fácil para a gente entender. Quando Jesus chegou na mulher samaritana, ele falou de água, para poder lhe falar da água que ele era. Uma água que, quando ela provasse, ela jorraria uma fonte de águas vivas. Então, ele sempre vai usar algo natural para a gente entender o espiritual. Então, o que é dardo inflamado? É uma flecha com fogo na ponta. Isso é um dardo inflamado, no real. O que acontece com o dardo inflamado? Ele é lançado num alvo. Quando ele atinge o alvo, se não for arrancado imediatamente, o que é que vai acontecer? As chamas vão consumir todo o alvo.
Isso é o dardo inflamado. Eles jogam a flechinha com fogo. Aí pega. E ele só joga na mente. Por isso que a gente tem que usar o capacete da salvação. Aí ele joga. Pegou. Se tu não arranca logo, aquele fogo vai consumir. Vai te consumir. Então o inimigo de nossas almas, ele lança perguntas, ele lança dúvidas, ele lança mentiras. E isso são os dardos que ele usa. Aleluia. Ele quer alcançar o alvo. O alvo dele é tirar a gente da presença de Deus. E a coisa que ele mais usa para fazer isso é através da nossa identidade. É fazer a gente questionar a paternidade de Deus. Só tem um jeito da gente vencer. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Foi exatamente o que Jesus fez. Foi ou não foi? Ele se sujeitou a Deus, ele resistiu à tentação do diabo. E o que foi que aconteceu? O que foi que o texto falou? Ele, fugiu, saiu da presença. Como é que eu me sujeito a Deus? Eu já falei sobre isso aqui uma vez. Obedecendo os seus mandamentos. Como é que eu resisto ao diabo? Andando em santidade. E aí ele foge. Porque ele não tem brecha, ele não tem onde atuar, ele não tem o que fazer. Se a gente está sujeito a Deus, a gente está andando em santidade, o que é que ele vai fazer? Ele não vai ver espaço e ele vai fugir de nós. E foi assim que Jesus venceu Satanás, usando a palavra. Oh, glória! Quer vencer as tribulações do mundo? Palavra. É conhecendo a palavra, é se baseando na palavra, é ficar firme na palavra, e assim a gente não é abalado. Porque o que é que Jesus nos ensina em Mateus 7, 24? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que é a rocha? É a palavra. E Jesus é a palavra. Jesus é a rocha. Mas não é só crer em Jesus. O que é que ele ensinou aqui? Ouve as minhas palavras e põe em prática. Quando ele fala, quem tem ouvidos, ouça. Ouve as minhas palavras e põe em prática. Então aí você está alicerçado na rocha. Quando o inimigo coloca em xeque a filiação de Jesus, ele coloca a filiação de Jesus à prova, se és mesmo filho de Deus, Jesus rebate usando o quê? A palavra. Ele usou a palavra. Ele não sentou e disse, olha só, Satanás, mas eu acho, não, eu penso, eu acredito. Não, querido, ele foi na palavra. Como a gente viu no texto, ele usou a palavra. A estratégia do inimigo é a mesma, desde o Éden. E sabe por que ele não muda?
Dá certo. Dá certo. Só não deu certo com Jesus. Mas dá certo. Qual é a estratégia dele? Põe dúvida, conta uma mentira e depois acusa. É sempre assim. Coloca uma dúvida na nossa mente, aí se a dúvida cair no coração, ele lança uma mentira. Aí se a gente acredita na mentira, a gente peca. Aí ele vem e acusa. Tu não é filho de Deus? Por que tu caiu? Tu não é filho de Deus? Oh, aleluia! Lá em Gênesis 3, de 1 a 6, a gente vai ler sobre a estratégia dele. A gente vai ler o diálogo da serpente com Eva. O que é que ele falou? É verdade que Deus disse? Olha, lançando a dúvida. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Contou uma mentira. Porque Deus sabe que no dia em que comerem, os olhos de vocês vão se abrir. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ele gerou a dúvida, é verdade que Deus disse? Depois contou uma mentira, é certo que vocês não morrerão? Claro que ela não morreu, ela não comeu o fruto e caiu dura, porque não estava falando dessa morte. Deus não estava falando da morte carnal, ele estava falando da morte espiritual, da desconexão, a gente ia ter a conexão cortada com Deus. Era disso que ele estava falando. E depois vem a acusação. Ele vai ficar o tempo todo lembrando a gente onde a gente caiu, onde a gente errou, onde a gente se perdeu. E alguém pode dizer, mas Eva só caiu na cilada do diabo porque ele mentiu. E eu digo que o diabo só mentiu para Eva porque ela não estava segura quanto ao que Deus disse. Esse diálogo de Eva com a serpente nos mostra como é arriscado, complicado, você dizer que Deus disse o que Deus não disse. Deus nunca disse que não podia tocar. Muito menos ele falou que a árvore estava no meio do Éden. Estava, mas ele não falou, aquela árvore do meio ali não pode. Então, quando o diabo percebeu que ela não estava firme na palavra, ele veio com a mentira. E ela caiu por quê? Porque ela não estava firme na palavra. Ah, irmã Jana, não existia a Bíblia na época de Eva, não. Não existia, mas existia Jesus. Existia Jesus. Ele é o haja. E o que é o haja? É uma palavra. Ele é o verbo. E o verbo se fez carne, habitou entre nós. Jesus estava desde o princípio. A palavra de Deus. Ela não tinha certeza da palavra. Ela não estava firme na palavra. E por isso ela caiu. Mas também não vamos condenar Eva. Eu sou meio contrária a essa coisa de colocar Eva como a vilã de uma forma como se a gente fosse perfeito. Né? Uma vez até eu fiz um vídeo falando sobre isso. Que imagina que você está andando, se escondendo, com medo que alguém te veja, porque você sabe que através de você a morte entrou na humanidade. O pecado entrou na humanidade. E está todo mundo doido querendo te pegar. Como é que você vai ficar? Essa é Eva. E ao invés de a gente pensar em encontrar com ela, ei Eva, vem cá, vou te dizer um negocinho, ó, por que tu pecou, por que tu... É assim que a gente fala com um irmão que caiu? Não.
Ei, Eva, vem cá. Não se preocupa não. Jesus morreu por nós. Ele nos salvou. O nosso pecado foi coberto pelo sangue dele. É assim que a gente tem que caminhar, gente. Não é acusando o pecado de ninguém. Todo mundo peca. Mas às vezes o meu pecado, eu acho que o meu pecado é menor do que o pecado do irmão. É pecado, pecado é pecado. Não tem esse pecado grande, pecado pequeno, é pecado. Consequência do pecado é diferente. Pecado é pecado. Aleluia. Outra coisa que me deixa intrigada com relação à história de Eva é o que Eva estava fazendo na frente da árvore que ela não podia comer do fruto. O que ela estava fazendo ali? Porque eu entendo, a palavra não diz que ela estava na frente, tá, gente? É o que eu entendo. Porque como é que ela estava passando lá do outro lado do Éden e a serpente, ei, Eva, vem cá. Eu não entendo que foi desse jeito. Eu entendo que ela estava na frente já. Eita, esse fruto é legal. Poxa, só dele que eu não posso comer. Porque o que é proibido é mais gostoso, né? Fica de dieta, pra tu ver se não vai ter vontade de comer um bolo de chocolate inteirinho. Fica. A Eva ficou, eita. Aí a serpente, é agora. O diabo não cria tentação para mim e para você, não. Ele sabe onde é que a gente tem fraqueza. E ele vai na fraqueza. Ele não inventa tentação nova para a gente. Eita, eu vou agora criar uma tentação que ela vai cair. Não, ele sabe a minha fraqueza. Ele sabe a minha fraqueza. Aleluia. E até eu coloquei aqui no esboço assim, ó, o pastor Giliardo falou aqui uma vez. Que o diabo a gente resiste, né? Ele até fez a posição de ataque assim. O diabo a gente resiste, mas do pecado eu corro. Eu vou ficar parado na frente do pecado, vendo se eu consigo resistir. Tá doido? Faço não, irmão. Faço não. O diabo não fugiu de Eva. E ele também não vai fugir de mim nem de você, se desobedecermos ao Senhor. Nos deixarmos levar pelos desejos da carne, dos olhos e pela soberba da vida. Você consegue ver que o diabo tentou Jesus nas mesmas coisas que ele tentou Eva? No alimento. Pode comer. Se joga daqui de cima que tu não vai morrer não. Pode comer que tu não vai morrer não. Ó, te darei tudo isso aqui. Deus não quer que tu coma esse fruto, porque tu vai abrir teus olhos e tu vai ver e tu vai ser como Deus. Os desejos da carne, dos olhos e a soberba da vida. É nisso que o diabo tenta eu e você todo dia. Desejo dos olhos, da carne e a soberba da vida. Aleluia. E como eu já falei aqui, Jesus venceu pela palavra. Ele citou as Escrituras e colocou o diabo para correr, pois Jesus sujeitava-se a Deus e por isso resistiu ao diabo, e assim ele fugiu da presença de Jesus. E algo interessante, essa aí eu roubei do meu esposo, é que Jesus venceu usando apenas um livro do Pentateuco, e que faz a gente lembrar de uma batalha, Davi e Golias. Davi pegou 5 pedras, mas ele só usou uma, que atingiu o inimigo e ele caiu. Jesus tinha o Pentateuco, ele só usou um livro, Deuteronômio, o livro da lei, e o diabo fugiu. Não é interessante isso? A gente vê Jesus
em toda a Bíblia, nos personagens, nos acontecimentos, apontando para o que ele ia viver, para o que ele ia nos ensinar. Isso é muito poderoso. Aleluia! Essa mensagem, ela tem ardido no meu coração já há tantos dias que vocês não têm ideia. Deus, ele tem tentado me mostrar a minha identidade nele. E olha que eu achei que já estava reconectada há muito tempo. Mas eu aprendi nesses dias que todo dia eu preciso dizer para mim mesma qual é a minha identidade nele. A mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para a meditação da igreja foi: saiba quem você é nele. Aproprie-se da identidade de filho amado do Pai. Se for preciso, diga isso todo dia: eu sou filho amado do Pai. Dediquem-se à leitura da palavra. Isso serve para mim também. Dediquem-se à leitura da palavra. Estude a palavra para estar firme nos dias maus. Vir para o culto é bom, gente. É importante. Mas se você só abre a sua Bíblia quando você chega no culto para ler, acompanhando o que o pregador está falando, você não está fazendo nada. Você vai ser levado por qualquer vento de doutrina e vai ser enganado facilmente pelo inimigo. E não pensa que o inimigo vai aparecer na tua frente de serpente, como apareceu para Eva. Porque se aparecer uma serpente aqui, eu corro léguas. Ele vai aparecer de um jeito atrativo, confiável. Como a própria palavra diz, parecendo ovelha, mas é lobo. E não pensa que ele só está aí fora no mundo não, viu? Ele conhece a palavra de Gênesis e Apocalipse, mas ele não tem a revelação. Isso aí é só para a gente. Mas como é que a gente tem revelação? Buscando a palavra. Quantas conexões o Senhor já me deu lendo a palavra? É incrível. Você está lendo assim, eu vi isso, está em algum lugar. Deus já te revelando. É coisa linda. Já teve várias vezes assim, eu no meio da noite, às vezes meu esposo já está dormindo, eu estou ali, lendo às vezes a Bíblia no celular para dormir. Eu vejo, aí eu copio e mando para ele: amor, vê se não é igual tal coisa. Vê se não é a mesma coisa. Vê se não é lá no Antigo Testamento algo do Novo. Mas a gente só consegue ter esse discernimento lendo, estudando, se dedicando. Obedeça à palavra. Não adianta ler, estudar e não colocar em prática. O que foi que Jesus ensinou? Aquele que ouve as minhas palavras e a põe em prática. Então, obedece à palavra. Tem até uma música de... são dois irmãos que cantam, chamam os Arrais, que ele fala assim... porque... será que eu vou me lembrar, Senhor? Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade, sim. No assim diz o Senhor, e não no eu acho que.
Eu acho essa música tremenda. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Ah, eu penso, você não pensa nada, a Bíblia diz isso, eu sou assim. Ah, mas é porque está escrito aonde? Vinde como está. Não, me mostre. Me mostre, eu sou assim, eu sou chata. As coisas de Deus eu sou. Não é qualquer um que me leva no bico, não. Mas não é mesmo. Tem a reserva de óleo suficiente para enfrentar a imensa escuridão que há de vir. Tá ruim, né? Tá ruim o corona? Tá ruim andar de máscara? Vai piorar. Infelizmente. Ou felizmente. Porque Jesus disse que a volta dele seria como dores de parto. As dores vão aumentando, 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 até que ele vem. Eu não espero mais nada desse mundo. O inimigo atacando nossas crianças, atacando as famílias. Existem coisas terríveis sendo tramadas para destruir a família, que é o propósito de Deus. Não brinque. A palavra diz que céus e terras passarão, mas a palavra não passará. Aleluia. Eu quero ver o novo céu e a nova terra do lado de Jesus, em corpo glorificado. Eu não quero nem saber o que é o galardão, se é posição, se é sei lá o quê, não tenho nem ideia do que é. Eu só quero estar com Jesus. Eu quero conversar com Paulo. Tenha certeza no seu coração que Deus... Podem vir, gente, aqui. A gente vai fazer um louvor. Lá dos altos céus, Deus está falando agora para cada um de nós. Este é o meu filho amado, no qual me comprazo. Esta é a minha filha amada, no qual me comprazo. Ele nos ama incondicionalmente. Não há nada que eu faça ou deixe de fazer para o amor dele aumentar ou diminuir, porque o amor dele é perfeito. O amor ágape entregou a própria vida para me salvar. Eu, pecadora, perdida, sem Jesus. E ele morreu por mim. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu esquadrinhas desde o nascimento. Minhas dores tu conheces todas, e em ti encontro redenção. Nuvens cinzas se fecharam sobre mim, mas a olhar pro céu, do alto eu ouvi: és meu filho amado, em quem acho meu prazer. És meu filho amado,
e em ti encontro redenção. Veio o dia mau e a ti eu recorri, mas a olhar pro céu do alto eu ouvi: és meu filho amado, em quem acho meu prazer. És meu filho amado, em quem acho meu prazer. Eu irei por aí levando essa identidade, e eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. Oh, aleluia! Que hoje, a partir de hoje, todos os dias, eu e você consigamos internalizar a nossa identidade de filho amado, de filho amado do Pai. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.